Fala pessoal, tudo certo? Bom, eu tenho autismo de grau leve que se chama Asperger e como todo autista eu tenho hiperfoco a futebol, que sempre gostei de acompanhar e é uma das minhas maiores paixões desde pequeno, desde criança. E por isso eu vou começar a gravar vídeos falando sobre futebol. Então eu vou começar a falar de alguns campeões estaduais pelo Brasil, até porque tem estaduais que já terminaram e tem outros estaduais que estão em andamento. Quando for falar de alguns times que ganharam estadual de cada estado, eu vou destacar as campanhas, quantos títulos que o time conquistou na descrição que eu vou colocar no vídeo do lado. No Paulistão, depois de 16 anos sem ganhar o título estadual e 9 anos sem ganhar títulos em geral, o São Paulo voltou a levantar o caneco, após derrotar na final o todo badalado time do Palmeiras, que vem ganhando principais títulos dos últimos anos. Após o empate 0 a 0 no estádio Allianz Parque, o São Paulo derrotou o Palmeiras pelo placar de 2 a 0 com gols de Luan e Luciano. O último título que o São Paulo conquistou no Paulistão tinha sido em 2005. E o último título que o São Paulo havia conquistado em geral foi na Sul-Americana em 2012, o jogo que foi disputado em um só tempo. O Carioca deu a lógica. O Flamengo se tornou tricampeão carioca ao bater o Fluminense pelo placar de 3 a 1 após a primeira partida terminar empatado em 1 a 1. Apesar de não fazer uma campanha de encher os olhos no Carioca, o Flamengo jogou com as primeiras partidas do campeonato com a garotada que corresponderam. E ainda assim o Flamengo se tornou primeiro colocado na classificação geral e sem susto nenhum, depois de eliminar Volta Redonda na semifinal, o Flamengo derrotou o Fluminense na final, conquistando o tricampeonato carioca que não vinha desde 2009. No Gauchão, o Grêmio se tornou tetracampeão estadual, ao bater o Inter na final, pelos placares de 2 a 1 na primeira partida do Beira-Rio e 1 a 1 na Arena. O Grêmio conquistou o tetracampeonato gaúcho após mais de 30 anos, e a última vez que tinha sido em 88. Quando em 85, 86, 87 e 88 o Grêmio conquistou 4 títulos em sequências do estadual. No Mineiro, o Atlético Mineiro conquistou o bicampeonato estadual após 2 empates com o América Mineiro. Como jogava pelos estados iguais, por ter melhor campanha, pelo regulamento se tornou bicampeão mineiro. Teve 2 surpresas entre campeonatos estaduais. No Baiano, o Atlético de Alagoinhas conquistou o título inédito ao bater o Bahia de Feira na final. Após o empate 2 a 2 no primeiro jogo, o Atlético de Alagoinhas, fora de casa, no jogo eletrizante, venceu por 3 a 2 e conquistou o título inédito nessa história do Baiano, onde tradicionalmente conquista ou Bahia ou Vitória. E no Goiano também teve surpresa e título inédito. O Grêmio Anápolis derrotou o Vila Nova na final após 2 empates de 1 a 1 e uma vitória nos pênaltis, conquistando assim o primeiro título da sua história, desbancando clubes como o próprio Vila na final, do tradicionalíssimo Goiás e do Atlético Goianiense, que atualmente é o melhor time goiano no momento e que disputa a Série A do brasileiro. No Pernambucano, o Náutico se tornou campeão ao derrotar o Sport na final após 2 empates de 1 a 1 na Arena Pernambuco e nos aflitos, e derrotar nos pênaltis o rubro-negro e assim se tornar campeão estadual dentro da sua casa. No Alagoano, na final entre CSA e CRB, dessa vez deu CSA. Se no ano passado o CRB levou melhor contra o CSA, o time do CSA deu o troco e derrotou seu rival após 2 empates e uma vitória nas penalidades máximas, que deu mais um título estadual para o time azulino. No Cearense, o Fortaleza se tornou tricampeão estadual, mais uma vez derrotando o seu rival, o Ceará, no jogo único. Como o Fortaleza tinha melhor campanha e como o regulamento preveu,
os times que tinham a melhor campanha jogar pelo empate. O Fortaleza jogou pelo regulamento e pôde empatar com o Ceará e se tornar tricampeão. Lembrando que em 2019 e 2020 o tricolor de aço havia conquistado títulos estaduais em cima do rival alvinegro. O Cuiabá voltou a ganhar o título mato-grossense após um ano. Após ter sequência de títulos até 2019, interrompida no ano passado, o time que vai disputar a Série A do Brasileiro não encontrou muita facilidade. Até porque na final, após vencer por 2-1 o Operário de Várzea Grande, o time saiu perdendo de 1-0, mas buscou empate, que serviu para dar mais um título e a hegemonia do estado e supremacia do Cuiabá como campeão mato-grossense de um time que vai disputar a Série A do Brasileiro desse ano. Mato Grosso do Sul, num campeonato que foi disputado de uma forma diferente, hexagonal final, o Costa Rica se tornou campeão sul-mato-grossense com rodada de antecedência após vencer o Comercial por 4-1. É o primeiro título da história do time do Costa Rica. Do Candangão, como se chama, o Brasiliense conquistou mais um título após derrotar na final um jogo único o Ceilândia. E a campanha do Brasiliense foi muito boa, né? O time foi soberano do início ao fim do campeonato. No Piauiense, o Altos foi campeão estadual com 2 vitórias sobre o Fluminense, 2-1 e 3-0 no segundo jogo, para um time que vai disputar a Série C do Brasileiro. Um time que está ganhando projeção não só no futebol piauiense, mas também no futebol do Nordeste. E vai destacar também que o River, o principal time do estado, quase foi rebaixado se não fosse um gol do Marcelinho Castro que evitou o rebaixamento do time do River. E no Amazonense, mais o título do Manaus, que domina o futebol do estado. Mas dessa vez não foi fácil. O time do Manaus, que fez a melhor campanha do estadual, pegou o São Raimundo na final. No primeiro jogo, o São Raimundo fez 2-1. E no segundo jogo, após um jogo eletrizante com gosto de bicicleta do time do São Raimundo, que estava ganhando estadual até os minutos finais, quando o time do Manaus, no chute de fora da área, fez um gol que decretou o título amazonense a um time que está dominando o futebol do estado e que atualmente disputa a Série C do Brasileirão. No Capixaba, o Real Noroeste conquistou um título inédito ao bater o Rio Branco, que não é de Vitória, a capital do Espírito Santo, mas que é de Venda Nova, após 2 empates de 1-1 e uma vitória eletrizante das penalidades máximas. É o primeiro título do Noroeste, mais um título inédito do futebol estadual brasileiro. No Sergipano, o Sergipe se tornou campeão estadual ao vencer o time do Diego Costa, craque que joga na Europa, jogou no Chelsea e Atlético de Madrid, após vencer o primeiro jogo de 3-1 e no segundo jogo o Lagarto chegou a ganhar por 1-0, mas insuficiente para tirar o título do Colorado da capital de Aracaju. E no Paraense, quase deu pro Tunaluso, que não ganhava título desde 88, mas que por muito pouco não quebrou esse tabu. O Paysandu, que havia perdido o primeiro jogo de 4-2, chegou a sair perdido 1-0 do Tunaluso no primeiro tempo, mas buscou a reação e a virada por 4-1, que deu o título, mais um título estadual ao Papão da Curuzu, mas ressaltando ao time do Tunaluso que no retorno à Série A do Paraense quase quebrou um tabu de 33 anos sem ganhar o título paraense. Parabéns ao Tunaluso pela campanha. Bom, pessoal, esses foram campeões estaduais de 2021 que eu mencionei aqui. Os outros estaduais que não falei os campeões é porque ainda estão em andamento, como o Catarinense, que vai ter na quarta-feira, e Paranaense, que ainda está na fase semifinal. Outros campeonatos do Norte, Brasil afora, que estão em andamento, e os outros que nem começaram
ou que foi interrompido por causa do Covid-19. Mais pra frente eu vou divulgando os outros campeões estaduais. Espero que você tenha gostado do vídeo. Geralmente eu falo sobre autismo e outros assuntos, mas que eu tive a oportunidade de falar de um assunto que mais amo falar e acompanho, que é o futebol. Eu vou gravar mais vídeos sobre futebol, né? Não só de campeões, mas estatísticas, história dos times, campeonatos. Espero que vocês gostem e prestigiem meu canal, porque futebol é a maior paixão do brasileiro.